Bem, pessoal, a gente está aqui na aula 8 do Paradigmas, né? E a gente vai fazer a continuidade, vai fazer o fechamento do Assembler, da linguagem Assembler, né? A gente vai trabalhar com vários exemplos, né? Tudo que a gente estudou nessas últimas 3 aulas, a gente vai fazer esse fechamento aqui com alguns exemplos, né? Entrada e saída de dados, com a parte de validação, beleza? E interrupção, usando tudo que a gente aprendeu. Então vamos para a vinheta, quando voltar a gente vai pegar o primeiro exemplo, beleza? Beleza, o primeiro exemplo, pessoal, como você está vendo aí na tela, a gente vai imprimir uma linha na tela. Então, para isso a gente vai utilizar o H, no caso aqui o H01, né, para a gente poder receber um caractere. O H01 ele simula o getChar, né, é como se fosse o getChar do C. Aí o int21 é uma interrupção que aqui a ideia, o que o H mandar, o int21 vai fazer. Se o H09 vai imprimir um string, se o H08 vai receber um caractere sem eco, né? É a mesma coisa do 01, só que ele não aparece o caractere que você digita na tela, né? O H, no caso 02 vai imprimir, que é esse caso de baixo, né? Vai imprimir um caractere na tela. Então aqui ele vai primeiro receber um caractere da tela, do console, desculpe, do teclado, ele vai receber o caractere do teclado. E a partir desse caractere ele joga no AL. É um padrão aqui do nosso amigo Assembler, tudo bem? Então assim, com H01, o int21 é a interrupção operacional que vai executar a primeira rotina, aqui no caso que é 01. A rotina do 01, no caso específico aqui do 8086, ele recebe um caractere, é o getChar. Com o getChar, com esse caractere digitado, ele vai jogar o código ASCII dele no AL, né? A gente vai mover, vai atribuir do AL para o DL, tudo bem? Para quê? Porque a gente vai usar isso aqui para poder imprimir na tela. É tipo assim, o caractere que a pessoa digitar, a gente vai imprimir a linha toda com ele. Se a pessoa digitar o X, vai imprimir a linha toda com X. Se o cara digitar o Y, vai imprimir a linha toda com Y, e assim sucessivamente. Tá? Esse 4 é exatamente 80, né, que é para imprimir 79, que vai imprimir 79 caracteres, que é o CX, que é o contador de programas, para fazer a repetição do loop. Ó. Esse loop 10B vai fazer 79 vezes esse int 21 aqui. O MoveH02 é para dizer agora que agora ele não vai mais receber do teclado, ele vai imprimir na tela o que tiver no DX, no caso aqui DHDL, né? DL é a parte menos significativa do DX. Então a sacada aqui é o que? Então, esse exemplo é interessante porque ele está envolvendo várias coisas. Primeira coisa, está envolvendo você receber um caractere. Segunda coisa, você jogar esse caractere recebido, né? Que ele joga no AL, para o DL, que é para a gente imprimir, né? Porque quando eu digito ele vai para o AL, quando eu quero imprimir ele vai no DX, que é o registrador de dados. No caso DL é a parte menos significativa. Então a gente pega o AL, né, que é parte do AX, o AX é dividido em H e AL, né, o registrador. O que você digitar ele vai guardar no AL. Vou pegar o que eu tiver no AL, vou jogar no ADL, tudo bem? Aí vou colocar no CX 79, que é o número 79, que eu vou repetir 79 vezes isso aqui. Aí o H02 para imprimir alguma coisa na tela. O que eu vou imprimir? O que tiver no DL, no DX no caso, DL faz parte do DX, que foi o que eu digitei, né? Se eu quisesse imprimir uma coisa específica, por exemplo, tem um exercício aqui para a gente apagar a tela. Então eu colocaria aqui, por exemplo, para me colocar no DL o 20. O 20 é o espaço em branco. Eu mandaria repetir isso aqui, sei lá, X vezes, onde X é o tamanho, são todos os caracteres da tela. Para imprimir o espaço em branco é todos os caracteres da tela. E simular apagar a tela, que seria o CLI ou CLS, né? O CLI do Linux, o CLS do DOS, para poder apagar a tela, por exemplo, tá certo? E aí, esse 21 ele vai imprimir o caractere DL na tela uma vez, né? Aí esse loop 10B é exatamente para repetir 79 vezes, né? Para que ele possa imprimir, simular uma coluna de 80 caracteres. Então ele vai imprimir isso aí. E o int3 no Windows é para terminar o programa. No nosso caso do Linux é o int20. Eu estou usando o Linux aqui na nossa gravação, então eu vou usar o int20. Mas você poderia usar, sem nenhum atrapalho, o int3 no Windows que vai funcionar, né? Int3 e int20 tem alguns sistemas operacionais que talvez você tenha que mudar essa última interrupção, porque essa primeira interrupção ela é comum, é o int21, que é a interrupção para o sistema operacional. Mas essa interrupção int3 para o pessoal do Windows e int20 pessoal do Linux é uma interrupção para a BIOS, né, que é para o término de programa. Para você terminar de executar o programa, para você fechar o término do programa. Então a gente vai agora tentar digitar esse código, né? Eu vou fazer mais uma rápida explanação sobre ele, vai executar, vai colocar ele na prática, né? E é interessante que você também faça esse treino, né? Você treine esse código para
para que depois a gente possa utilizá-lo, beleza? Então a gente vai aqui digitar esse código, tudo bem? E executá-lo. Vamos lá. Então a gente vai entrar, eu entrei no nosso box, né? Aqui, tudo bem? Aí debug, né? Para poder entrar. Você pode usar outro DOSBox também. A senha, a gente vai começar a digitar o código a partir da linha 100. Então, o VH 01, né? Exatamente para 01 indicando que vai receber um caractere, né? Só que esse 01 eu vou receber com eco, né? O lugar até que eu digitar ele vai imprimir, ele vai colocar na tela. Quando eu digitar ele aparece na tela, né? Se fosse o int 08, por exemplo, quando você digitasse o A, ele não apareceu o A na tela, ele só gravaria no AL, no registrador. Tem um detalhezinho que a gente vai ver depois. Aí aqui o DL, a gente vai jogar o AL no DL, né? É uma atribuição, né? Eu estou atribuindo DL igual a L, estou atribuindo o valor de AL ao DL. AL é o valor que eu digito o caractere. Se eu digitar, por exemplo, a letra A maiúscula, ele vai gravar o 41 lá no AL e depois eu jogo o 41 pro DL, certo? Só um exemplo. Aí o CX é o registrador genérico, né? Vou colocar aqui 4E, que é 79 vezes, que é a repetição 79 vezes. MoveH02, né? Vai imprimir na tela. Int 21 para fazer essa impressão. O loop, que é para no caso aqui é 10B para a gente retornar para a linha anterior, tá vendo? Quantas vezes isso vai acontecer, né? 10B mais. Quantas vezes isso vai acontecer? Isso vai acontecer, podia ser minúsculo B também, viu? Isso vai acontecer 6x vezes, no caso 4E, que se não me engano é 79 na tabela ASCII. Mudando para decimal, desculpe, fazendo a conversão, né? No caso do Linux é int 20, ok? Para terminar o programa. Então beleza, pessoal, se a gente for executar esse programa, dá um G, eu podia dar um P para ser passo a passo, né? P, eu posso dar um G para executar de uma vez. Ele vai esperar que eu digite um número, eu vou digitar o número X aqui, eu acredito por um ato de fé e caridade. Ó, digitei X, o primeiro X apareceu e depois eu imprimi mais 79 vezes o X, ó. Aí simulou exatamente a impressão dessa linha, beleza? Então, esse programa faz exatamente isso, ele recebe um caractere via teclado, via console, né, simulando tipo um getChar. E depois de receber esse caractere, ele repete essa impressão 79 vezes, né? Isso para que ele forme realmente uma coluna de 80, né? Uma impressão de uma linha completa, né? De 80, ok? Voltando aqui para os exemplos, então esse exemplo aqui foi bem interessante, mas voltando aqui para os exemplos, a gente pode trabalhar agora um exemplo, pulei aqui sem querer, tá? Exemplo para imprimir, por exemplo, por imprimir agora a tela toda, né? Basicamente é o mesmo programa, tudo bem? Só que eu mudo aqui, ó, só isso aqui, ó. Eu coloco 700, né? 700 em hexadecimal, que seria 24 vezes 80, né? Que seria eu imprimir a tela toda, né? Então eu digito um caractere e imprimo a tela toda, tá certo? Então basicamente é você mudar essa linha aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá no programa do DOSBox, que aí dá pra gente fazer essa mudança, eu acho que sem muito atrapalho, tá certo? Dá pra gente mudar isso aqui sem muitos atrapalhos, que é o seguinte, basicamente a gente vai mudar essa linha aqui 4E para 700, né? Que é exatamente essa linha 106. Então vamos lá, 106, né? É uma desvantagem aqui do debug, né? Você tem que digitar a linha que você quer alterar, aí move, né? No caso CX, né? Eu vou colocar 700 em vez de 4E, tudo bem? Então ele vai aumentar, então vamos dar um U aqui sem ao 10F, que é o assembly, só para a gente lembrar, para mostrar o código em assembly, e vamos executar de novo e vamos digitar o X, ó, agora vai imprimir a tela toda. Ele quebrou um pouquinho aqui, tá certo? É só uma questão de ajuste, mas teoricamente ele conseguiu imprimir a tela toda, né? Até um exercício, se eu quisesse, como eu falei, né, simular, né, apagar a tela, eu poderia imprimir o caractere 20, o caractere 20 é o espaço em branco, né? Ele apagaria a tela. Então, beleza, pessoal. Só esse aqui nós já temos dois exemplos, né? Nós temos o exemplo de imprimir uma linha toda e imprimir toda a tela, tá certo? Agora vamos tentar ir voltar aqui para os slides para a gente pegar o próximo exemplo, tá certo? Aí tem outros exercícios que vocês podem tentar fazer também, por exemplo, imprimir uma diagonal, né? Imprimir, como tem outra questão que já está até resolvida, imprimir linha sim, linha não. Aí o céu é o limite, tá certo? Você pode trabalhar com vários tipos de impressões, né? De códigos, tudo bem? Agora, pessoal, eu queria fazer um exemplo bem interessante, que é 3 formas distintas, né? Tá certo? De fazer o mesmo programa, que no caso aqui, no nosso caso, é imprimir de 0 a 9, né? Aí eu quero, e com isso a gente fazer uma revisão geral de tudo que a gente estudou e ao mesmo tempo eu queria mostrar para vocês a ideia do call, né? Que é a chamada de procedimentos no assembly, como funciona isso, né?
certo? Então, dar um exemplo para explicar e depois dar um exemplo mais prático, tá certo? Que é um exemplo aqui usando as pilhas, né? Guardar os endereços de memória, os conteúdos. É um exemplo também bem interessante para a gente trabalhar, tá certo? Então, vamos tentar fazer esses 3 exemplos aqui, que eu acho que fica de bom tamanho, porque a gente vê a parte de procedimentos e funções em Assembly, né? E ao mesmo tempo a gente já faz uma revisão geral de tudo que a gente foi estudado, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa é o seguinte, pessoal, a gente vai tentar primeiro aqui imprimir de 0 a 9 da forma de imprimir strings, né? Imprimindo um conjunto de caracteres, strings, que é no caso usando o 09, o H09, tá certo? Aí nesse caso aqui, vamos aqui no DOSBox, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no DOSBox. Aí como é que seria esse caso, né? Esse caso seria o seguinte, vamos sair aqui rapidinho só para zerar a memória e voltar. E a ideia seria o seguinte, ó, a gente fazer esse códigozinho, tá certo? Que é o move H09, né? O que o H mandar o int21 vai fazer, tudo bem? Aí move DX200, o 09 só para relembrar, imprimir string na tela, tudo bem? int21 e int20 é Linux, né? Senão era int3 se fosse Windows. Aí eu vou escrever na memória, nós vamos escrever na memória, 200 aqui, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é 09, a nossa ideia, né? E o dólar, que é o dólar, só para lembrar, é o final de string, é o /0, é como se fosse o /0 do C, né? Para dizer que a string terminou, certo? Aí se eu executar esse código, tudo bem, ele vai imprimir de 0 a 9 na tela, que é o que a gente queria, né? Até um desafio depois, essas 3 questões que a gente vai fazer agora, imprimindo de 0 a 9, eu ia pedir para vocês tentarem depois fazerem de 0 a 99, né? Que é até um exercício, um desafio que é importante para a disciplina. Então aqui nós estamos imprimindo de 0 a 9, depois eu quero que você imprima de 0 a 99, beleza? Então uma das formas, então, para ser mais conciso, é você imprimir um string, né? Que é o H09, né? Apontado por DX. Então o que a gente fez? Lá na memória, a gente escreveu na memória aqui, né? Isso aqui é a debug, né? Escreveu na memória, na posição 200, os caracteres 09 e o dólar, que é o final de string, beleza? E aí depois a gente pediu para com H09 2021, né? Quando eu dei o 2021 com H09, ele vai imprimir um string na tela. Que string? A string do DX, né? Até onde? Até o dólar. Então ele vai imprimir exatamente 09, que é o que a gente queria, né? Aí outra forma de fazer essa mesma questão, pessoal, eu vou sair e entrar de novo para fazer a memória. A outra não precisa não, mas só por treinamento é usar agora o move H02, né? A gente usa o 09 para imprimir string. Agora o 02 é para imprimir um caractere, é o printf porcentagem C, né? O outro é printf porcentagem S, né? Que porcentagem C, porque ele vai imprimir um caractere por vez, tá certo? Aí nós vamos fazer assim, ó, move DL, né? 30 é o 0, né? Int 21, que é para imprimir o 0. Depois move DL, ou inc, né? Esse também que é incrementar inc DL, que é para ir para 31, né? Que é o caractere 1, né? Fazer o inc, aí int 21, aí inc DL, aí int 21, né? Aí inc DL, inc é somar 1, é o mais, né? Aí int 21, beleza? Aí inc DL, aí int 21. Aí nós temos o que aqui já? O 0 foi impresso aqui, aí depois o 1, o 2, o 3, o 4, né? Estamos no 4, até o 9. Estamos no 4, então vamos lá. 4, 5, opa, errei aqui. Inc DL, aí 5. Int é interrupção, né? Aí inc DL, int 21, 6. Inc DL, int 21, 7. Inc DL, int 21, 8. Será que é 8 mesmo até agora? Então aqui foi 0, 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8. 8 mesmo. 8, 9. A gente divide para acabar o programa. Beleza? Aí, pessoal, se você for passo a passo, né? Você pode dar o G. Já imprimiu de 0 a 9. Perfeito o código, né? Já imprimiu de 0 a 9, né? Você olha aqui o código de 100 aos 12A, né? É exatamente isso, né? É imprimir 1 por 1, 30, depois o INC soma 1, né? Então 31, 32, 33, o 30 em hexadecimal, né? Se você olhar na tabela ASCII,
né? Eu até coloquei o link lá para você enxergar a tabela ASCII a partir de decimais e hexadecimais, que é interessante. Você pode ver o 30 é o 0, né? Você pode olhar olhando os números hexadecimais, né? Aí a gente incrementa 31 é 1, 32 é o 2, 33 é o 3, 34 é o 4 e assim por diante. Então aqui ele imprimiria de 0 a 9 na raça, imprimindo caractere por caractere, linha por linha, né? Só que aí, pessoal, a gente vai para o exemplo mais interessante agora. Eu vou sair, eu vou voltar. Né? O A padrão é a posição 100, né? Que é o exemplo onde ele usa, pessoal, o nosso call, que é o desvio de procedimento. Né? Você dá o call e o endereço de memória que você quer desviar, ele desvia. Executa a partir de lá, até ele achar o hatch. Hatch é o retorno. Na hora que ele retornar para a linha de baixo do call. A gente vai ver aqui no exemplo. São dois exemplos aqui. Ó. Move H02, move CL, que é o CX, né? A, né? É 10 vezes, né? Para você repetir 10 vezes. Aí move DL 30. 30 é o primeiro caractere que eu vou imprimir, que é o 0. Né? CAL 200, eu vou desviar o código para a linha 200. Só que aí o CAL ele vai desviar o código para a linha 200. Né? Aí ele começa a executar lá. Quando ele encontrar o hatch, ele retorna para a linha de baixo, a qual ele chamou. Aí loop, né? No caso aqui 106, para ele poder voltar. Quantas vezes? Isso aí, A vezes, né? 10 vezes, ele vai voltar para imprimir de 0 a 10, 9, né? São 10 elementos. Aí loop int 6 e int 20 é para terminar o programa. Tudo bem? Aí aqui nós vamos para a posição 200, que é onde eu desviei meu código. Int 21, inc bl hatch. Pode ser minúsculo, mas a grande sacada é esse hatch aqui, viu, pessoal? Que é o momento no qual você retorna para a linha de baixo da chamada do call, né? Você retorna para a linha de baixo para ser executado. Então o que esse código vai fazer? Joga 02 no H, o que o H mandar o int1 vai fazer. O H02, o que o int1 vai mandar fazer? Imprimir um caractere na tela, que é caractere que tiver no DX. Beleza, o CL, quantas vezes eu vou repetir? Que é 10 vezes, né? A é 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o A é 10 porque é hexadecimal. Joga o 30 no DL porque o 30 é o 0, né? O 30 a gente sabe na tabela ASCII o 30, né? Que é o código hexadecimal, ele vai apontar exatamente para o 0, o número 0. Né? Aí CAL 200 é para desviar o código, imprimir o 0 na tela, incrementar para 1, né? Retornar. Quando ele retorna para o loop. Loop 106, ele volta para cá. Fica nessa brincadeira. Desvia, imprime, volta para cá. Desvia, imprime, volta para cá. É uma forma de fazer, né? Tem várias. Essa aqui é uma das formas, só para mostrar a ideia do call, que ele chama o código desse endereço de memória, né? E o hatch, que é o retorno da pilha, o retorno do elemento que ele retornaria para a linha de baixo da chamada. Então, o call 200 aqui na linha 106, ele desviaria para a linha 200, executaria esse código. Quando a gente achasse o hatch, ele retornaria para a linha 109. Só que a linha 109 manda de volta para 106 enquanto o CX não for 0. Porque aqui é como se fosse a simulação do for, né? Você simula o for através... Você pode simular o for de forma comum, né? Exatamente dessa forma, certo? Usando o loop e tal, né? Que ele vai automaticamente decrementando o CX até que o CX chegue em 0, né? Quando chegar em 0 ele para de executar, tá bom? Então esse código aqui, ele também, né? Vamos botar aqui o IP100, ele também vai imprimir, ó, de 0 a 9, o mesmo, né? Mesma ideia, só que a diferença aqui é que ele está usando procedimentos, funções, né? Está desviando o código lá para baixo, executando e voltando. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Pronto. Aqui, pessoal, é o exemplo da utilização de pilha. Um exemplo bem interessante também. Tudo bem? Porque esse aqui é o que a gente vê, né? Toda chamada de função, procedimento, método, o que seja, qualquer um que ocorra, que aconteça, né? Que você tenha variáveis, né? Passagem de parâmetros, que é muito comum, ele vai fazer isso aqui por baixo dos panos. Não tem como fugir disso. Não tem como. Possível, entendeu? Que é exatamente o seguinte, ó. Vamos supor que eu estou usando AX e BX como variáveis, né? O que eu posso fazer? Eu posso empilhar esses valores de AX e BX e guardar eles lá na pilha. Aí eu desvio meu código para 200, por exemplo, faço o que eu quiser, inclusive mexo em AX e BX totalmente, como ele está fazendo aqui, ó, movendo 0,1 e 0,2 para AX, incrementando e tal. Hatch, retorno para cá. Aí eu incremento o AX, alterei o AX de novo, alterei o BX de novo, cal 200 de novo, desvio o código para cá, executo tudo de novo, retorna. Aí pop BX, pop AX. Esse momento do pop
que é exatamente inverso aqui, né? Ó. Eu dou push AX, push BX, mas eu dou pop BX, pop AX, né? Eu faço exatamente o contrário, que é exatamente porque a pilha é assim force out, né? O último a entrar, o primeiro a sair. Então, quando eu for retornar esses caras, eu tenho que também seguir essa premissa, entendeu? Eu tenho que também seguir essa ideia de você, quando retornar os elementos, você vai retornar em ordem inversa, que é para você manter, né? Se eu empilho o AX, ele fica na base, né? Eu empilho o AX, ele vai ficar na base. Aí eu empilho o BX, ele vai ficar em cima do AX. Aí quando eu dou um pop, vai sair o BX primeiro. E só depois que o próximo pop que vai sair o AX. Então, essa inversão que eu empilho de um jeito e desempilho do outro jeito, de outra forma, é muito comum para recuperação de variáveis, essas variáveis locais, né? Então, eu tenho 5 variáveis, estou utilizando essas variáveis, 5 variáveis, por exemplo, tá certo? Mas aí eu quero, por algum motivo, usar esse registrador, essa memória, tá certo? Mas eu quero recuperar depois que eu utilizar a original, aqui tinha sido, no caso aqui, sido gravada, né? Aí então a gente pode fazer isso, né? Eu tendo 5 variáveis, eu posso usar essas 5, por exemplo. Depois eu empilho todas as 5, aí, né, guardo o valor dela, uso ela para outra coisa. Quando terminar tudo, eu volto, né? Dou os pops ao contrário na pilha e recupero os valores que eu tinha anteriormente, né? Então se eu dou um push AX, push BX, CX, DX, eu tenho que fazer um pop BX, né? Ao contrário. Sempre o inverso, aí tá aí o exemplo para que vocês possam acompanhar e replicar esse código, entendeu? Então esse código aqui é um código bem interessante que dá para fazer essas ideias, essa lógicazinha, né? De você recuperar os valores. Vamos testar esse código, que eu acho que é importante. Beleza? Só pegar aqui o Dropbox pra gente fazer, beleza? Então eu vou sair aqui para zerar a memória. Então vamos lá. Push AX. Push BX. Cal 200, viu? Por 200, né? Errei aqui, ó. Quando eu erro, já diz logo, né? Cal 200. Inc. AX. Inc. BX. Cal 200. Pop BX. Pop AX. 20 para terminar o programa. A200 para implementar outro código. Move AX 0001. Move BX 000 2. Inc AX, o mesmo código que tá aí, tá certo? Inc AX, Inc BX hat. Beleza? Aqui tem que fazer passo a passo, né? Ó, pra você entendendo, ó. Então aqui eu vou fazer os registradores, vai começar aqui, vamos botar o IP por 100, pra gente entender, certo? E vamos passo a passo. P, puxa X, né? Puxa X, empilhou o valor do AX, se você olhar para o SP, ó, ele mudou, ó. FFFE para FFFC, né? Ele tá lá em cima e tá descendo na memória, né? Só para você perceber aqui o raciocínio. Aí eu vou continuar aqui, ó. Puxa o BX, se você olhar aqui também o SP, ó, ele mudou de novo, ó. Tava em E, passou de C, passou para A. Estou colocando os elementos dentro da minha pilha. Desvio o código para 200, ó, cal 200. Quando eu faço cal 200, eu desvio o código para 200. Olha para o IP como ele vai para 200. Ó, ele vai para 200, tá certo? Desvio esse código, tá certo? E aí eu vou agora incrementar o AX, tá certo? Vamos voltar aqui para os slides, para a gente poder acompanhar melhor. Né? A gente empilhou as duas variáveis, AX e BX, guardou lá, desviou o código para a linha 200, vai mudar o AX e o BX de novo. Depois a gente recuperar eles através do POP. Então, puxa o POP é uma estratégia muito utilizada, né, pessoal? Sempre foi para guardar essas variáveis que eu vou passar por parâmetro e tal, depois eu vou reutilizá-las. Então, ele tem muito essa característica, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso DOSBox. Beleza? Aí vou incrementar o AX, ó, vai para 3, vou incrementar o BX, vai para 4, vou dizer o código por 200, tá vendo? E aí
ele já fez aqui é porque o negócio é porque ele já, quando eu dou P, ele já faz tudo, né? Ele já dá o call 200 e já executa tudo, que é o 01, 02 e tal. Aí eu vou dar um pop PX, eu vou recuperar o valor de BX, vou recuperar o valor de AX e vou terminar o programa. Então você pode perceber que a gente, esse código, né, ele acaba alterando, né, ó, ele acaba voltando os valores originais, né, no pop BX e pop AX. Acabei usando o int20 aqui sem querer, mas depois eu vou alterar, tirar isso aqui. Mas ele vai conseguir recuperar, né, esses valores, né, eu guardo o valor do AX, do BX, uma ordem, e depois eu trago eles de volta, né, na ordem inversa, que é exatamente para dar certo. Porque quando eu empilho o AX, ele vai para a base, aí o BX fica em cima do AX. Quando eu dou o pop, eu tenho que trazer primeiro o BX, depois o AX, né? Como a ideia aqui é recuperar os valores dos registradores, né? Tudo bem? Não seria, no caso, perdê-los, né? Mas sim utilizá-los, tá certo? Então é outra dica interessante. Outra coisa importante, pessoal, é esse sitezinho que a gente tem, que ele tem uma assembly um pouco mais atual, né? Tudo bem? Vou até ler o exemplo aqui, ó. Também que ele já usa 32 bits, tá certo? Então ele já tem assim umas instruções mais interessantes e tal. Mas você pode ver que muitas são iguais. O move, ó. O out a gente não viu, mas tem também no 8086, entendeu? JNE, que é jump no equals, foi diferente. JS foi equals. A gente viu muito isso lá. Então tem uns exemplos interessantes e é legal porque você consegue ver muita coisa aqui, os registradores, ó, você consegue ver em maneira gráfica, né? Você consegue ver aqui o EPROM, o hardware do computador, console, entendeu? Então tem muita coisa interessante porque nesse sitezinho que você também faz simulações, tá certo? Você pode executar esse programa inclusive aqui, né? E simular a ideia de luzes, né? Ó, você pode ver que você pode executar esse programa e tem essa ideia de você digitar alguma coisa, olha, acendendo algumas lâmpadas, apagando, entendeu? Então tem toda essa estratégia que é bem interessante também nesse site, né? E para fechar, pessoal, fechar os exemplos, né? Tudo bem? Tem essa entrada de dados. Essa entrada de dados basicamente é 0dx, que é subtrair o dx por ele mesmo, né? Desvia o código por 200, né? Que é uma ideia que você recebeu um número maior e validá-lo, tá certo? Então é um exemplo maior, mas eu deixo para vocês verem depois nesse caso, esse exemplo aqui. E do assembly aqui, que for faltando, pessoal, só fazer um teste com o int8, né? Que é o int8 que é o sem eco. Mas você pode, fica como desafio você pegar essa primeira questão e usar o int8. Aí provavelmente você vai mudar aqui para 701, né? E essa mesma coisa aqui você fazer, né? E aí você vai ter que só alterar, provavelmente, para um pouquinho maior, porque eu acho que o parágrafo 30 ele falou tá bem interessante, tá certo? Então é isso, pessoal. Do assembly seria essa ideia, tá certo? E na próxima a gente vai trabalhar em cima já de outro paradigma, que é o paradigma funcional, começando com o esquema, beleza? Então vamos para a vinheta aqui e vamos fechar.